Bom, bom dia, meninos, do oitavo ano A. Nós vamos continuar, nossa aula passada, que nós paramos na reprodução humana, os processos que envolvem a reprodução. Nós falamos do primeiro processo chamado de fecundação. Fecundação nada mais é do que o encontro dos gametas masculino com gameta feminino. Depois de ocorrer o ato sexual, o homem libera cerca de milhões de espermatozoides aqui no canal vaginal da mulher. Esses espermatozoides têm que conseguir entrar no colo do útero e nadar até a tuba uterina para encontrar o óvulo e ocorrer a fecundação. Nesse processo de passagem dos espermatozoides até o útero, muitos deles não conseguem chegar lá, muitos deles morrem nesse processo. Por que que eles morrem? Porque o corpo feminino entende o espermatozoide como um antígeno, ou seja, algo estranho ao corpo. E aí eles mandam os glóbulos brancos da mulher atacarem esses espermatozoides. Então os glóbulos brancos atacam e matam a maioria. Somente chega até aqui, o homem libera milhões. Só chega cerca de 15 espermatozoides conseguem passar por toda essa luta e conseguir chegar aqui. Dos 15, todos vão tentar entrar. Só um vai conseguir. Quando um espermatozoide entra, fecha-se a porta para todos os outros. Então, os 14 que estão aqui de fora vão morrer todos. Só um consegue fecundar. Se entrar dois, professor, dois entrarem ao mesmo tempo. Se isso acontecer, meninos, o óvulo, ele vai ter o triplo de cromossomos. O material genético aí tinha 23 do homem mais 23 da mulher, que dá 46 no total da espécie humana, tá? Se entrar mais 23, vai para 69. Aí 69 não consegue evoluir, não consegue ir para frente e aí acaba abortando. Esse feto acaba morrendo nessa primeira fase aí, tá? Então, não ocorre, nunca vai acontecer de entrar dois espermatozoides no processo da fecundação. Só autoriza entrar um. Depois que fecundou, formou o ovozigoto, que tem 46 cromossomos, que é 23 do espermatozoide mais 23 do óvulo. Então, misturou metade dos genes do pai com metade da mãe para nascer o bebê. Aí, nesse processo, cerca de 24 a 30 horas depois da fecundação, o ovo começa a se dividir. Ou seja, de uma célula ele vira duas, de duas ele vira quatro, de quatro vira oito, de 8, 16, 16, 32, 32, 64. Aí forma essa fase aqui de mórula. Da fase de mórula, gente, vai se passar mais ou menos uns 4 dias, né? Por aí, ele vem para a fase de blástula, que é essa fase aqui da formação do embrião. Depois a fase de blástula, gástrula e neurula. Aí na fase de neurula, ele vem aqui para o útero. Então ele foi fecundado aqui, na tuba uterina, e aí ele vai caminhando, sofrendo divisões, até ele chegar aqui dentro do útero. No útero ele começa um processo chamado de nidação, que é a fixação do embrião no endométrio do útero, para ele começar a gestação, tá? Então tá aqui em zoom maior para vocês verem, né? O processo da fixação do embrião que foi fecundado aqui, ó, e caminhou nas divisões celulares até ele fixar no endométrio do útero. Esse endométrio aqui, nas mulheres que não estão grávidas ou não tiveram relação sexual, ele é descamado e forma menstruação. Mas quando a mulher teve relação e se engravidou, ele nida aqui e ele permanece aqui, ele não descama, a mulher não menstrua, tá? Então, ele permanecendo aqui, ocorre esse processo aqui, que é a nidação, que é a fixação do embrião na parede do útero ou no endométrio, tá? Ele vai se fixar aqui. Quando ele se fixa aqui, ele forma um anexo embrionário chamado de placenta, viu? Só os mamíferos têm esse anexo, que é a placenta. A placenta é essa membrana que envolve todo o embrião. Ela é responsável por nutrir, manter, proteger o embrião aqui dentro. Na placenta, a gente tem o cordão umbilical
que é ligado aqui nos vasos sanguíneos, né, e chega até o embrião e o bebê, e faz as trocas de nutrientes e gases, né, do bebê. A gente tem o córion, que é uma membrana que envolve todo o bebê e faz trocas de gases, né, entre o embrião. Temos a placenta, que é o que cobre todas as outras membranas, e temos o âmnion, que é esse saquinho aqui em volta só do bebê. Isso daqui é o saco vitelíneo que dá os nutrientes para o bebê desenvolver. E aqui, ó, é o âmnion. Lá dentro do âmnion tem o líquido amniótico, que é um líquido transparente que, normalmente, quando a mulher está grávida, no finalzinho da gestação, essa bolsa do saco amniótico se rompe e aí desce o líquido. E aí, normalmente, as pessoas falam assim, minha bolsa estourou, vou ter o bebê, né? O que é a bolsa estourar? É o saco amniótico se romper, que o bebê já está bem grande demais e tentando sair, e aí o líquido escorre pela vagina da mulher, né? É um líquido transparente, que é o líquido amniótico. Para que serve esse líquido amniótico? Para proteger o bebê de choques mecânicos. Porque como ele está desenvolvendo dentro da mãe, a mãe vai andar, vai sentar, vai levantar, né? Às vezes pode até correr, vai deitar. E o bebê vai ficar lá dentro. Se ele não tivesse esse líquido, quando a mulher deitasse ou freasse de uma vez, o bebê ia bater nos ossos do quadril da mãe e ele começava a se deformar, né? E ele não pode sofrer essas lesões. Então ele é protegido dentro do líquido. Lá no líquido ele não sofre nada. Ele fica no macinho, bem protegido. Bom, 10 dias após a fecundação, o embrião já começa a ser implantado no útero. Então, a nidação ocorre 10 dias depois da fecundação. Mais ou menos 3 semanas de gestação, o bebê já começa a formar o sistema nervoso dele, tá? E com 1 mês de gestação, ele já tem os órgãos sendo formados e os tecidos também. Ele já vai possuir cérebro, coração, fígado, membros, orelha, nariz e olhos. Com 9 semanas, que é cerca de 2 meses e 1 semana, ele já vai ser chamado de feto. A gente deixa de chamar ele de embrião e chama ele de feto. O feto já tem mais aparência humana, tá? Só que não dá para saber ainda, porque não foi diferenciado as genitálias, não dá para saber se ele é menino ou menina. Bom, então tá aqui, ó, os processos. Nessa imagem aqui está mostrando o bebê dentro do útero da placenta da mãe, né? Por volta de 12 semanas, que são mais ou menos 4 meses, ele já vai ter o olho terminando de se formar, os membros estão completamente formados, dá para ver os dedinhos com unhas já tem unha no dedo. E nessa fase é possível detectar o batimento cardíaco do bebê. Já com 4 meses, dá para ver o batimento lá no exame que a mulher vai fazer no médico, né? No ultrassom. Por volta de 26, 29 semanas, que dá mais ou menos, né, 6 meses, um pouquinho, o feto já tem capacidade de respirar ar atmosférico, porque ele já tem o sistema nervoso desenvolvido e amadurecido para os movimentos respiratórios. Ou seja, se o bebê nascer de 6 meses para frente, ele tem grandes chances, né, de sobreviver, que a gente chama de caso de nascimento prematuro, ou seja, não passou as 38 semanas, que são os 9 meses dentro da barriga para se desenvolver, e teve que sair antes. Então, se o bebê nascer prematuramente entre 26 e 29 semanas, tem grandes chances de sobreviver. Se ele nascer antes disso, tem as chances minimizadas, tá? Aqui nós estamos vendo, no final do período embrionário, tá? Ocorrem os primeiros movimentos, ou seja, por volta da 17ª semana de gestação, que vai dar mais ou menos, né, 17 semanas, 4 meses e 1 semana, o bebê começa a fazer movimentos lá dentro, se movimentar dentro do útero. E a mãe começa a sentir aqui esses movimentos. Aí ela fala que o bebê está dando chutes.
Ah, o meu bebê está chutando, está se movendo na barriga. Ele não está chutando, ele está rolando lá dentro, né? Achando uma posição melhor, treinando seus movimentos, ok? E a partir desse momento que já está chutando, é possível o médico determinar o sexo do bebê. A partir da 17ª semana, ele pode olhar lá no ultrassom e descobrir se é menino ou menina, observando a genitália. Com 30 semanas, ou seja, né, com 7 meses mais ou menos, o bebê já está com os olhos abertos e reage à luz. E nesse período ele ganha massa, principalmente gordura, fazendo com que a pele se torne mais esticada, ou seja, o bebê começa a crescer. E aí o bebê crescendo, a barriga da mulher começa também a despontar, ficar grande. Então, a partir do 7º mês de gestação, a barriga já começa a ficar maior e apontada. Aqui estava menor, tá vendo? A barriga estava um pouquinho menor aqui embaixo, aqui ela começou a crescer e aumentar. Bom, como eu disse para vocês, nunca dois espermatozoides fecundam o óvulo. Se nunca dois espermatozoides fecundam o óvulo, vocês podem observar que a formação de gêmeos ela ocorre de maneiras diferentes. A gente pode ter dois tipos de gêmeos. Os gêmeos idênticos, chamados de univitelinos, tá? Eles são oriundos a partir de uma única fecundação, ou seja, um espermatozoide entrou, fecundou o óvulo, gerou o ovozigoto. Aí, na fase de divisão celular, que a célula está se dividindo, acontece algum processo ímpar, né, que faz com que o grupo de células se divida em dois, ou seja, forma dois embriões. E aí, esses embriões, cada um gera um bebê. E esse bebê vai ter o mesmo sexo, ou seja, se for um menino, vai ter, o irmão gêmeo dele vai ser menino. E também eles vão ser semelhantes, quase idênticos na aparência, porque eles têm a genética idêntica, vieram do mesmo espermatozoide, do mesmo óvulo da mãe e do pai. Eles são gêmeos idênticos, tá? Nós temos outro tipo de gêmeos que ocorre também, que é gêmeo idêntico, é raríssimo, tá? Gêmeo fraterno também é raro, que é o gêmeo resultado da fecundação independente, ou seja, duas fecundações ocorrem por dois ovócitos diferentes e dois espermatozoides diferentes, formando dois zigotos diferentes. É o chamado de gêmeo fraternal, ou gêmeo irmão, que são gêmeos que podem ser de sexos diferentes, um menino e uma menina, mas pode ser dois meninos ou duas meninas também, vai depender dos espermatozoides. Isso vai ocorrer quando a mulher liberar dois óvulos, porque normalmente a cada mês a mulher só libera um óvulo por mês. Então a mulher só é capaz, né, de ter só um filho por liberação de óvulo por mês. Tem mulheres que ocorrem uma liberação de dois óvulos ou mais. Então, quando liberar dois óvulos, cada espermatozoide diferente, tá vendo? O amarelinho aqui e o rosa, vai fecundar um óvulo. E aí, eles fecundando o óvulo forma dois zigotos formam dois embriões, cada embrião na sua placenta vai lá formar dentro do útero da mãe, e aí vai desenvolver dois bebês diferentes, com semelhança só de irmãos, que são os gêmeos bivitelinos ou fraternais, tá? Então, só assim que forma gêmeo. Nunca dois espermatozoides entrando no óvulo. Sempre um espermatozoide entrando e o grupo de células se dividindo para formar idêntico, virando dois, ou, no caso aqui, dois óvulos que a mulher liberou, duas fecundações diferentes, dois zigotos e dois bebês diferentes, tá? Bom, importantíssimo saber sobre isso aqui, ó, pré-natal. O que significa pré-natal? É antes do nascimento. Natal significa nascimento. Então, todo final do ano, né, normalmente a gente comemora o Natal. O Natal é nada mais, o significado dele é o nascimento de Jesus Cristo que a gente comemora, né, no final do ano. Então, durante a gestação de um bebê, é importantíssimo que a mulher seja acompanhada por um médico. E o médico vai fazer esse acompanhamento da gestação chamado de pré-natal, tá? Para que isso? Para identificar se ocorreu algum problema que acontecer com a mãe ou com o bebê e o médico poder fazer, né, o tratamento
antes do parto acontecer. No pré-natal, a mãe faz diferentes exames, como de sangue, de urina, a fim de identificar se ela tem hepatite B, que pode causar problemas de gestação do bebê, já teve toxoplasmose, que é um tipo de doença que também afeta o bebê, ou sífilis. E os exames também vão prevenir se a mãe vai ter diabetes ou hipertensão arterial. Para fazer esses exames, o médico também utiliza, para observar o crescimento do bebê, o exame de ultrassom, para detectar a malformação, batimento do coração do feto. Então, esse exame é bem simplesinho. A mulher vai ao médico, o médico passa um líquido de gel e coloca o aparelho de ultrassom, ele forma aqui a imagem e ela vai acompanhando o desenvolvimento do bebê. Mulheres grávidas têm que evitar alguns processos para que cuidar do desenvolvimento do bebê. Primeira coisa, mulher grávida, gente, não pode usar bebida alcoólica, não pode beber, porque a bebida alcoólica pode causar uma malformação do feto, tá? Não pode fumar também, que as toxinas que tem no cigarro, né, narguilé ou qualquer coisa assim, pode afetar o bebê. E o proibido também usar drogas ilícitas nessa fase. E em nenhuma fase é interessante usar droga, tá? Utilizar somente remédios indicados pelo médico, ou seja, a mulher grávida não pode tomar qualquer remédio, se está com dor de cabeça, está com qualquer dor, não pode tomar. Só aqueles que o médico indicar, porque muitos medicamentos têm contraindicação para gestantes. Controlar a massa corpórea, ou seja, a mulher não pode engordar demais para evitar diabetes gestacional e hipertensão. Manter uma dieta balanceada, fazer atividades físicas leves, pelo menos 3 vezes por semana, evitar esforço físico excessivo, ou seja, não pode carregar peso, fazer esforço excessivo, e evitar consumo de cafeína e derivados, tá? Não pode tomar muito café na fase gestacional, que pode prejudicar o desenvolvimento do bebê ou da mãe, tá? Então, é importante também, além desses cuidados, ter apoio da família, né, dos integrantes, ter um ambiente agradável para a gestação. Bom, depois que o bebê foi gerado, passou suas 38 semanas dentro da mãe, se desenvolveu bem, aí chega a hora do nascimento. O nascimento ele é feito por um processo chamado parto, que é quando o bebê sai da placenta e conhece o ambiente externo. Existem dois tipos de parto. O parto chamado de normal, que é conhecido como parto natural, e o parto chamado de cesárea, que é um parto cirúrgico, tá? O parto cesárea é um parto do bebê que exige um corte ou uma cirurgia no abdômen da mãe. Vai cortar o abdômen da mãe bem aqui assim, ó, e cortar o útero para tirar o bebê por ali, tá? E o parto normal, o bebê vai sair pela vagina da mãe. Então, tem 3 estágios para que o parto normal aconteça. O primeiro estágio é a dilatação do colo do útero. Então, a mãe tem que dilatar essa parte do colo do útero para a cabeça do bebê passar, tá? O bebê vai já estar posicionado com a cabeça para baixo, e aí a dilatação do útero faz com que o bebê consiga passar pela vagina. A contração, a mulher vai lá no parto normal, ela vai contrair o útero, apertar o útero, para que o bebê seja expulso pela vagina. Então, por isso que pede para a mulher fazer as respirações e as contrações e consiga expelir, né, o bebê, facilitando sua saída. Porque depois que passou a cabeça, os ombrinhos conseguem passar e o bebê vai saindo no movimento giratório. Bom, depois que o bebê saiu, fica o cordão umbilical e a placenta dentro do útero. O médico corta o cordão umbilical do bebê, vai cuidar do bebê, e ele também retira a placenta de dentro do útero, tá? É puxado e também nasce a placenta. Ela acaba sendo retirada. Em alguns casos, como problemas de pressão, que a mãe tem hipertensão, tem diabetes, ou o bebê não está na posição, a dilatação não foi boa e outras questões, aí recomenda-se fazer a cesariana, que é necessária a cirurgia, tá? Para
a mulher vai sofrer esse processo cirúrgico, recorta, né, o abdômen dela, o útero, e retira o bebê dessa região. Tá? O médico que vai fazer esse processo cirúrgico. Qual a vantagem do parto normal? A vantagem do parto normal, meninos, é que a mulher ela sofre dor só no momento do parto. E depois, logo após o parto, ela já pode cuidar do seu bebê, já pode se movimentar, já fica bem tranquila, não precisa, né, de tanto resguardo quanto a mulher que sofreu cesárea. Quem sofreu cesárea é uma cirurgia, então vai ter que esperar a recuperação da cirurgia para conseguir carregar o bebê, cuidar do bebê, então vai precisar de mais assistência, tá? Bom, depois que o bebê nasceu, qual o segundo passo? O segundo passo é a amamentação do bebê. O bebê, nas primeiras fases da vida dele, ele só se nutre de leite materno, tá? Que é a fase da lactação, a fase da amamentação. Essa fase, a mulher, ela libera um primeiro leite, que é um leite mais gorduroso, chamado de colostro. Esse leite é importantíssimo para o bebê, porque ele é rico em lipídios, proteínas e carboidratos, como a lactose, que ajuda na nutrição do bebê. E também é rico em anticorpos para a defesa do bebê. Então, todo bebê tem que receber esse primeiro leite, que é o colostro, né, na fase de amamentação, que é a fase que o bebê vai se nutrir somente do leite da mãe para ele ir crescendo e desenvolvendo, tá? Então, vai dando imunidade para ele, vai garantindo a saúde do bebê e prevenir de alergia, de infecções respiratórias, problema gastrointestinal. Então, é importantíssima a amamentação. A OMS recomenda, né, que ela deve ser mantida até mais ou menos 2 anos de idade ou 6 meses de idade tem que acontecer a amamentação, tá? Até os 6 meses é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Após esse período, outros alimentos podem ser inseridos no bebê juntamente com o leite. Aí vai colocando alimentos pastosos, depois até vir os alimentos que o bebê já tenha dentes para conseguir comer coisas mais firmes, tá? Bom, o livro de vocês traz esse texto que é a importância da amamentação, tá? É muito interessante. Vocês podem ver aí que tem essa imagem que durante o período colonial no Brasil, né, quando existiam escravos, a, existia o que a gente chama de ama de leite, que era uma mulher escrava que tinha filhos, e aí ela que amamentava o filho do patrão, porque as mães, as amas, algumas amas eram secas, ou seja, as mães não conseguiam dar leite para os seus filhos, e aí elas tinham que recorrer às amas de leite para amamentar o bebê. Atualmente, né, quando não se produz leite materno, a mãe pode recorrer a opções comerciais de leite, que são os chamados fórmulas ou leites em pó, que são prescritos pelo médico pediatra, em casos específicos, né, ou recorrer aos bancos de leite materno, que tem mulher que produz muito, muito leite, e aí ela acaba tirando e doando para bancos de leite, que aí serve para outras mães, tá? Então, ela pode pegar um leite doado por outra ou recorrer às fórmulas, né? Hoje em dia não tem mais escravos, não tem mais essas amas de leite. Então, meninos, eu não vou começar hoje a correção, vou deixar para a nossa próxima aula, para a gente fazer a correção das atividades. Então, se vocês não fizeram ainda as atividades desse capítulo, vão realizando aí as atividades até o final, para a gente, na próximo encontro nosso, fazer a correção. Então, até a nossa próxima aula.